Testemunho de casamento restaurado. O marido terreno sentiu a dor da horrível decisão de se casar com a outra mulher. Jenny, como a sua restauração realmente começou? Estou muito animada para compartilhar o que Deus fez por mim. Minha vida mudou completamente no dia em que enviei um e-mail ao seu ministério. Talvez você se lembre de mim. Eu era a mulher da Califórnia que escreveu para Erin sobre restauração do seu casamento e então meu marido, Henry, se casou novamente. Quando eu escrevi pela primeira vez, tudo estava progredindo maravilhosamente e eu tinha certeza de que meu casamento logo seria restaurado. Mas a próxima coisa que aconteceu foi que eu fiquei chocada ao descobrir, por meio de uma amiga próxima, que Henry havia se casado novamente com outra mulher. Quando eu escrevi pela segunda vez, eu fiquei desesperada e perguntei o que deveria fazer agora que tudo havia mudado. Eu acho que eu escrevi em letras maiúsculas e agora... Vocês imediatamente me enviaram a lição. Meu marido se casou novamente. Eu li o mais rápido que eu pude, mas depois li mais 3 vezes antes de responder, honestamente um pouco derrotada, mas agradecendo. Poucos dias depois eu sabia que para ser feliz novamente eu teria que aprender a estar contente com o que eu acreditava ser a aparente vontade de Deus para a minha vida. Deus queria que eu desistisse da minha vontade para viver a vontade dele, que era viver em paz e contente como uma mulher solteira e nunca me casar com mais ninguém. Então, mesmo tendo 30 e poucos anos, eu sabia que ele me ajudaria de alguma forma. O que eu descobri foi muito mais. Eu o encontrei como meu marido celestial. Eu rapidamente me tornei sua noiva. Em apenas 1 ano eu estou escrevendo para vocês novamente, para dizer que Henry me contatou recentemente. Ele disse que percebeu que havia cometido o maior erro da sua vida, e essas foram suas palavras exatas. Ele já havia se separado da nova esposa e estava pedindo o divórcio. Então ele me mandou um e-mail e queria saber se eu consideraria sair com ele novamente. Li algo muito parecido com isso em algum lugar do site, então eu respondi que só consideraria qualquer reconciliação depois que ele se divorciasse legalmente. Mas honestamente eu estava dividida. Como Deus transformou você, Jenny, e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Há 1 ano, Deus me pediu para abandonar a minha vontade pela dele, mas agora Ele estava me pedindo para abandonar o homem que me amava, o meu marido celestial. Eu sabia que precisava estar disposta a aceitar novamente a vontade de Deus para minha vida, mas dessa vez eu tive mais medo porque eu perderia o que eu tinha. Então, quando meu marido terreno e eu conversamos, eu fiz questão de não prometer a ele mais do que pensava, embora ele quase me implorasse para dizer-lhe que me casaria com ele novamente. Quais os princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Jenny, que o Senhor lhe ensinou durante essa aprovação? Eu acho que a minha luta pode ter sido, em parte, porque eu compartilhei esse princípio de deixar ir completamente o marido com várias outras mulheres, cujos maridos se casaram novamente, como o meu. Acho que eu não pensei nem por um segundo que a minha lua de mel celestial terminaria tão cedo. Jenny, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a atravessar? Como eu disse, eu não tenho dúvida de que foi quando descobri que Henry havia se casado com outra mulher. Jenny, qual foi o ponto de virada da sua restauração? É claro que eu cedi de coração para aceitar a sua vontade para a minha vida, e cerca de 4 meses depois o meu marido estava livre da outra mulher, não era mais casado, e me contatou novamente. Ele começou explicando que depois que eu o deixei sozinho e o deixei ir, ele pôde sentir a dor do erro que cometeu e de sua horrível decisão de se casar com a outra mulher, que ele disse conhecer antes mesmo de se casar com ela. Ele me disse que quando eu continuava perseguindo, ligando para ele e acompanhando todos os seus movimentos no Facebook, antes de fechar a minha conta, ele pensou que se casar com ela o faria deixá-la em paz. O que ele não sabia é que quem ia se casar não era ele, mas era eu, pois fui eu que encontrei o melhor marido para minha vida. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Jane. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? Não importa como isso realmente aconteceu. Quando o meu ex-marido terreno parou de me ver no Facebook ou de ter notícias minhas, ligando para ele, mandando mensagens de texto, enviando cartões, ele começou a pensar em mim novamente. Foi quando ele começou a me rastrear.
E depois que ele me encontrou, mesmo que não tivesse planejado o divórcio, porque eu não estava tão animada para ouvi-lo, e ele pensava, foi quando ele percebeu que ele havia me perdido. Tínhamos adiado ter filhos, decisão minha antes de ler o capítulo de Uma Mulher Sábia. Então ele não só me pediu em casamento naquela noite, como também me perguntou se eu estaria disposta a ter filhos com ele, e eu disse que sim. A outra mulher havia prometido que ela e ele teriam filhos, mas eu confesso que pedi a Deus para que o útero dela se fechasse. Jenny, você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que te ajudou? Sim, todos os materiais do ministério. Jenny, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim. De qualquer forma, Jenny, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Querida amiga, para qualquer uma de vocês que tem medo de deixar ir, ou seja, de se desapegar de verdade, eu quero te dizer que afaste-se daquilo a que você está se apegando com tanta força e confie em Deus. É o medo que faz você se apegar àquilo que Deus quer que você deixe ir. Você deve estar disposta a querer a vontade dele acima da sua própria, seja deixando-o ir e vivendo como sua noiva, ou aceitando a sua vontade de viver como a esposa de um marido terreno, como ele me pediu. Até agora não engravidamos, mas eu tenho a confiança na vontade dele. Eu fui até pressionada a buscar tratamentos de fertilização in vitro, mas como tudo na minha vida, eu continuo crendo que nada é impossível para Deus. Se Ele quiser nos abençoar com um bebê, Ele o fará. E mais uma coisa, eu não deixei de ser namorada dele e ele ainda é mais o meu marido celestial. Na verdade, eu preciso mais agora do que antes. É apenas mais difícil encontrar tempo a sós para nós, mas isso torna o nosso tempo juntos ainda mais especial. A última coisa que eu preciso confessar é que eu sempre me sinto confusa e um pouco magoada quando eu encontro mulheres que têm uma situação um pouco diferente da minha e não conseguem encontrar um casamento restaurado semelhante ao delas, em qualquer uma das centenas de testemunhos que tem em seus livros ou no seu site. Então elas começam a me pedir para mostrar um exatamente igual ao delas. Se não for exatamente igual ao delas, muitas delas não têm absolutamente nenhuma fé para confiar nele. E sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Jesus, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que essa geração busca um sinal? Em verdade eu vos digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Eu li que quando a Erin estava confiando em Deus para sua restauração, ela não tinha nenhum casamento restaurado de que ela já tivesse ouvido falar. Nenhum dos pastores com quem ela falou lhe dera esperança e nenhum deles a encorajou. E como isso foi há mais de 25 anos, eu não acho que houvesse uma maneira de pesquisar no Google, um site, livros ou qualquer outra coisa. E nós temos acesso a tudo isso. Todas nós fomos encorajadas a encontrar não apenas casamentos restaurados, mas também a Ele. Desculpa ter sido tão longo, mas eu tive que compartilhar tudo o que Ele fez comigo. E espero que ajude alguém que esteja sem esperança. A atualização. Jenny e Henry tiveram a sorte de receber um filho 2 anos depois de se casarem novamente, após lerem o livro Parto Sobrenatural. Jenny concebeu naturalmente e teve um nascimento sobrenatural. Estamos ansiosas para ouvir detalhes e compartilhá-los com você em breve.